Exato, porque imagina, né? Começa a mexer tudo, tá? Diretor vai falar com vocês barram na mesa. Pessoal, estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo nesse bate-papo. A felicidade Lia é as minha. palavras. Agradeço muito aí a presença, a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Eu também. Para mim foi maravilhoso. Na verdade, né, estou participando de Lia desde o espetáculo em si. Criar a imagem para mim foi maravilhoso. O convite de criar a imagem foi maravilhoso. E agora de trocar essa ideia, porque depois que a gente assiste o espetáculo, a gente fica com aquela vontade de falar, né? É muito bom. E aí, por isso, né, esse bate-papo, Lia as palavras, educação e sociedade, porque acho que é o que engloba bastante, né, o tema, o espetáculo. O espetáculo é todo esse, né? Você assiste, você sabe que o tema é todo esse. Então, já que sentiu essa vontade, vamos falar. Vamos começar a apresentar, né, para todo mundo conhecer um pouquinho mais de vocês. Vamos começar pelas mulheres, né? Óbvio. Gente, eu sou famosa, não preciso mentira. Meu nome é Mara Silva, eu sou estilista, eu sou figurinista. Eu sou consultora de empreendimentos, trabalho com construção de imagem. Muito bom. E a gente tem uma gama de trabalhos sociais onde a gente olha para o próximo, que isso é bem necessário, né? Falar do próximo também. Mas é isso, eu sigo lutando. E foi a que fez o figurino. Sim. Fez o figurino da Lia. A Mara, ela fez o figurino. Ela fez o figurino da Lia. Muito legal. Foi muito bom fazer o figurino de Lia, assim, sabe? Foi reconstruir uma imagem de uma infância que até passa pela minha, né? Foi me ver criança, né? Eu tinha muito essa coisa da Lia, de buscar, de querer aprender. E aí eu me vi muito enquadrada nessa cena. Pra mim, engraçado, antes de você se apresentar, Leandro, que ela falando agora que reviveu isso, Lia trouxe para várias pessoas esse lugar de se ver. E eu achei muito interessante. E mais, quando eu comecei a ler o texto, porque escrevi e tal, e ficava relendo e voltando. Aí eu e a Danúbia, a atriz, né, que fez a Lia. É um luxo, né? Adoro a Danúbia. Espetacular. A gente ficou em busca, tipo, quem é a mãe da Lia, sabe? Porque assim, quem é essa mulher empoderada? E a gente falou, a Mara. A Mara é essa mulher. Quando você falou que se viu nesse lugar, então, criança, né, tipo, então, é quase que esse link aí, essa mãe, né? um reencontro dessa filha aí. Você viu, né, o espetáculo? Assisti. Se apresenta. Bom, Leandro. Meu nome é Leandro Fortunato da Silva, né? Sou mais um Silva, normal, não tem. Sou professor, né? Trabalho com teatro já há bastante tempo. Tive o prazer de cursar a faculdade com a diretora aqui. Desde a época da faculdade, essa menina sempre gostou de dirigir, né? E ela tem uma pegada mesmo, não, isso está errado, não, por que você não faz? Organiza a bagunça, né? Por que você não faz? Eu sempre preguiçoso, ai meu Deus, vou fazer trabalho com a Camila, ela vai me obrigar a trabalhar. Eu sou aquele tipo de ator mais preguiçosão, aquele cara mais zen. Eu me envolvo muito com a cena, e a Camila não. É tudo antes da cena, como um diretor tem que fazer. E assim, eu fiquei apaixonado, aí eu estou falando propriamente de uma questão mais artística, né? Eu fiquei apaixonado pelo espetáculo porque é um grau de dificuldade enorme. Primeiro que é um monólogo, e segundo, o tema. É um tema que é muito fácil de você levar para gritaria, para uma coisa muito estereotipada, e ela conseguiu não levar. Muito pelo contrário, ela ainda conseguiu transmitir para a gente uma ideia fenomenal, que é quando uma criança, falando para outra criança, ensina os adultos. Eu achei isso perfeito. Isso é perfeito, né? Isso é perfeito. E eu acho que você falando isso, para quem não conhece, né? Esse texto, ele partiu do espetáculo, né? Surgiu o texto, não tinha pretensão nenhuma de transformar em livro. Assim, tinha ali um sonho, uma coisa, né? Tipo, será? Né? Mas a gente tem grana, né? A gente nunca... uma coisa meio... Que tá sempre que bacana. E aí veio o texto teatral. O livro foi... Depois do espetáculo. Pós-espetáculo. Pós-espetáculo. Então, assim, veio o espetáculo, a gente, nesse momento pandêmico, eu já tinha quase que terminado o texto. Sim. E aí veio a pandemia. E aí
o que faz com o pai? Eu falei, não, Lia, ela se afeta com tudo que está no momento. Então, eu ali dei uma pincelada, ela passando por esse momento também da pandemia. Sim, ela fala sobre essa questão da pandemia, né? Exato. E Lia conta a história de uma menina que sempre incentivada a leitura por sua mãe, cria um mundo em que as palavras tornam-se sua grande inquietude com o mundo. Na escola, com apenas 5 anos, um amigo fala que não vai brincar com ela porque ela é marrom. Desde então, Lia entendeu que as palavras também podem machucar até mais que ralar um joelho no chão. E passou a não querer mais repetir o que não sabia o significado. Sempre com seu dicionário debaixo dos braços, no braço, ela percorre histórias, descobre palavras e apresenta o sentido mais puro delas. Perfeito. Né? E aí, esse espetáculo, ele primeiro acho que veio numa provocação há 10 anos atrás com uma professora de teatro, Helena Varvac, maravilhosa. Helena. Sim. E ela provocou exatamente isso, o que a gente está reproduzindo. E aí, essa questão da reprodução. Essa provocação lá há 10 anos atrás foi me alimentando, foi me corroendo, as coisas acontecendo, o que a gente reproduz, até chegar no momento quando ela fala da criança de 5 anos, isso aconteceu com a minha sobrinha. Sim. Né? Com 5 anos, minha sobrinha, aconteceu exatamente isso. A melhor amiga dela virou e falou que não queria brincar com ela mais porque ela era marrom. E isso, né? É um momento em que a criança encontra o racismo, né? Como que as crianças nessa idade estão reproduzindo isso? Ainda. Sabe? Século XXI, né? E aí eu acho que isso explodiu em mim. Eu falei, não, o que eu posso fazer enquanto artista, enquanto professora, né? Também professora da rede estadual, a gente sabe o que a gente encontra dentro da sala de aula. É muito presente, infelizmente. Né? E aí foi através desse texto teatral, através desse livro que veio depois, que eu falei, é isso, é assim que eu quero falar e é assim que eu quero, de alguma forma, contribuir, né, para que essas crianças parem de reproduzir, né? E que esses pais também tenham essa consciência do que estão reproduzindo com seus filhos, né? É porque o racismo, ele ainda está aí, primeiro que ele é estrutural, né? Mas o que mantém o racismo é justamente a reprodução. É o que ainda resta de pessoas racistas que repassam. A televisão hoje tem uma comunicação que ainda é racista, por mais que tente reparar, né? A gente vê no próprio cinema, o quadro de cinemas, se o ator, se o coadjuvante ou se o ator principal é negro, você pode entender um elenco negro, mas se ele é branco, ele no máximo vai ter um amigo branco ou um amigo preto, é cota dentro. O preto ainda é visto como cota dentro de todas as nossas... formato específico. Exatamente. Todas as nossas cabeças culturais, assim, que é onde a gente tem a informação imediata, que é o perigo. Essa é a parte mais perigosa. E aí eu vou perguntar para vocês uma coisa, né? Porque eu vou jogar para vocês, tá? Dentro dessa estrutura, né, do texto em si, como que foi para vocês receber esse texto? Dentro do contexto da educação, da sociedade que vocês estão inseridos, né? Mara com os projetos sociais dela, está sempre, né, com a população em situação de rua, que faz um trabalho lindíssimo. Maravilhoso. Segue a Mara lá, a gente vai botar lá, ó. Gente, @Mara Silva, tá, gente? @Mara Silva. Mara com H no final, pra entender um pouco desse trabalho lindo que ela faz, além, né, da parte artística. Como que vocês, assim que recebem o texto, né, como é que vocês se veem dentro do universo de vocês, né? Como que esse texto afeta a vocês, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Você, né, nessa questão social e também educacional, porque você também é professora, né? Trabalha com empreendedorismo, então, assim, como que a Lia chega para você? A Lia, na verdade, ela é uma personagem que nunca saiu de cena. A minha avó vai se ver na Lia enquanto criança, a minha mãe vai se ver na Lia enquanto criança, eu vou me ver na Lia, né? Minha filha, infelizmente, ainda se vê na Lia, porque a gente ainda tem uma sociedade que usa o racismo como forma de ataque, né? De ataque. A minha fala em relação ao racismo, ela é bem polêmica, porque
Eu sempre entendo que a manifestação de racismo é uma fraqueza branca. Eles enxergam nossa potência e tentam nos combater atacando com racismo, né? Aquela coisa toda que é mistificada. Mas você consegue fundamentar um pouquinho mais isso? Olha, Leandro, né? Porque ele está querendo fugir da pergunta dele, vai dar um tempo. Eu acho que tem uma ligação muito grande com o que eu vou falar. Né? É porque assim, eu enxergo, eu estou falando isso pautado em cima do que eu enxergo dentro da nossa sociedade. A Lia, ela ainda me botou para ir bem mais fundo, porque eu ainda me vi criança combatendo o racismo que eu nem sabia que era racismo, porque a gente reproduz ou combate, né? Exato. A gente reproduz ou combate. Então, quando eu comecei a fazer autoavaliação, a Lia me fez fazer autoavaliações minhas, a meu respeito, a minha colocação. Eu falava assim, eu li e falava, gente, essa menina é minha cara, porque eu ficava lendo tudo, eu ficava corrigindo. Minhas irmãs falavam ontem, eu falava, não é ontem, é ontem. Vocês não leem, sabe? Eu tinha essa coisa dentro de casa já com as minhas irmãs. Eu falei, nossa, eu sou muito Lia. Eu sabia o nome dos autores dos livros, eu achava muito chique falar o nome de Monteiro Lobato, de Pierre Berger, falar o nome dos... Eu achava muito chique falar o nome de Pierre Berger. E tinha outros, né, que a nossa infância ela foi bem abarcada com livros, né? A infância de hoje tem uma tecnologia aí chamada né, celular. Então, assim, desde essa minha percepção de criança, a Lia me fez voltar para a minha infância e acompanhar o meu comportamento de combate ao racismo. Sabe, poxa, desde cedo eu lutei, desde cedo eu não quis pertencer à bolha, desde cedo eu não quis reproduzir. Sim. Sabe, a gente não tem noção que a gente luta desde cedo porque a gente passa a vida toda em defesa. Eu costumo dizer que o negro no Brasil, ele combate andando. Eu estou na rua andando, a tiazinha esconde a bolsa. Eu olhar para a cara dela e esconder a minha também. Ai, que medo, você vai me roubar. Eu estou andando e estou combatendo aqui. Você está entendendo isso? Então, é muito profunda essa questão do racismo. Eu achei muito interessante isso que você falou, porque tem aquela questão, né? A gente estava até comentando um pouco mais cedo, até sobre a nossa estética mesmo. Sim. A gente fez aqui uma jura de não falar em questão política e não vamos. Pode ficar tranquilo. Olha a língua ficar coçando. Mas aqui, recentemente, a gente teve uma discussão até sobre o cabelo do negro. Porque assim, o homem não pode ter black. Tem que rapar a cabeça. Isso. Você tem que ter a cabeça lisinha. Então, quer dizer, você tem que estar sempre subjugado a uma questão que ela é sistemática e ela se espalha o tempo todo. E você sabe que raspar a cabeça é uma reprodução racista, né? É uma reprodução racista. Se não for estilo próprio, você se sente obrigado a raspar a cabeça, você está reproduzindo, você não está combatendo, você está reproduzindo. Sim. Né? E aí a gente milita quando a gente vai na contramão. Perfeito. Isso é muito... A Lia trouxe muito essa coisa de uma busca, de uma reflexão, para mim, enquanto sociedade, assim. O quanto é importante que os pais levem as crianças para assistir Lia, porque além da gente faz um serviço inteiro, né? Informa o pai, informa a criança. Informa a mãe e informa a criança ao mesmo tempo. Porque eu, desde o início a minha preocupação era muito grande, porque assim, eu o tempo todo, eu não queria falar só para a criança, lógico, meu foco é a criança, porque eu acho que ela, a partir do momento que uma criança reproduz uma coisa racista, homofóbica, ou seja, né, ela também pode, né, a gente vai citar Mandela, né, se a gente pode ensinar o ódio, a gente pode ensinar o amor. Exatamente. Então o tempo todo era aquele soco no estômago que a gente fala, né, do adulto, né. Eu lembro que a gente estava em período de pandemia, ela assistiu um ensaio pelo computador, né? A gente fez um ensaio para ela ver, falei, Mara, essa criança, essa menina, eu não quero ela de vestido, eu não quero ela de... Não, eu quero não é. Toda festa só... Não, outras possibilidades. Então, eu quero que você assista para você ver. Quando ela viu, ela não tem como ser. Aí tinha um ator lá,
com ela, que assistiu também, e aí ela fez comentário falando, né? Tipo, é peça infantil, porque isso é para adulto. Adulto, exatamente. Porque assim, né? E é muito legal as pessoas perceberem, exatamente, né? Exatamente. Que assim, é para a família inteira assistir e ver o que refletir, a gente... porque é automático. Não, o seu texto é magnífico. É Você automático. não está entendendo. A sua colocação é magnífica. Muito bom mesmo. Eu estava falando que você fez Deus linda, né? Escreveu certo por linhas tortas, né? Porque mandou direto e rezo esse espetáculo, na verdade, eu entendo a importância dele estar de pé o tempo inteiro. Não tem que dar trégua para Lia. Lia tem que entrar nas escolas, sabe? Tem que ir para os festivais. A fala de Lia não pode parar aí. Sabe? Eu sei, é uma potência tão grande que você não está sentindo, mas já virou livro. Exato. Mas vou aproveitar, vou mostrar um vídeo. Sim. Um videozinho pra gente assistir. Vamos ver. Que acho que foi a primeira palavra que veio, porque eu depois de ler e reler o texto, eu comecei a ver que eu fiz uma estrutura com as palavras meio que de ordem na minha vida, sabe? Sim. Quando eu entrei para educação. E aí eu falei, que doido, né? Quando eu Periódico, então. aí eu fui vendo, eu falei, caramba, eu taquei ali bullying, foi a primeira. Tudo que você cultura, começou isso, é perfeito. E aí, sem querer, e não foi proposital, a coisa foi vindo, né? Trajetória, né? E aí eu vou mostrar pra vocês o primeiro vídeo Muito bom. pra gente assistir. Vamos ver. Espera aí. Gente, eu adorei esse figurino. Quem fez? Soltar aqui pra você. É muito ruim você ser perseguido na escola. E vou falar, se alguém aqui já fez bullying com alguém, não é legal. Imagina se eu colocasse você na frente de várias pessoas e todas elas te zoassem. Porque é assim que a gente se sente. Na frente de todo mundo. E todo mundo olhando, apontando, rindo da gente. Dá muita vergonha. A gente não quer mais ir para a escola. É muito ruim. Fizeram até música para mim por causa do meu cabelo, da minha cor, do meu aparelho. Até por causa do meu dicionário. Mas a minha escola foi muito legal. Ela fez um trabalho e fez com que todos entendessem e pedissem desculpas por essas coisas horríveis. Melhorou um pouco, não que tenha parado. Porque sempre aparece algum aluno novo, chato e bobo. Mas agora eu já entendi que eu sou assim. E gosto de ser assim. Se as pessoas não entendem isso, azar o delas. Não vou mudar o que sou. Gosto de descobrir novas palavras. Sou diferente? Sou. Muito bom isso, né? Gente, o texto é bom e a atriz ajuda. Ela é ótima. Ela é minha amiga, tá, gente? Eu posso dar o contato dela. Danúbia Rosa. Ela é minha amiga, tá bom? Muito boa mesmo. E aí eu falo, né, da estrutura do texto, porque a primeira semana de aula minha, eu, né, ali, gaiata, brincando com os alunos, sempre aquela coisa, né? Sim. E aí veio alguém da coordenação chamando uns alunos. Sim. Aí eu brincando, deu ruim, não sei o quê. Aí o pessoal assim, aí eles baixaram a cabeça assim, deu mesmo. E aí eles saíram. Aí os alunos viraram pra mim e falaram, tipo, professora, é porque eles fizeram... eles não falaram bullying, não usaram essa palavra, não, porque eles ficaram zoando com a aluna X, né? Aí fizeram até musiquinha pra ela, pro cabelo dela, que eu tá com isso aqui. E aí cara, primeira semana de aula, assim, o 6º ano, né? Eu assim, falei, gente, como que pode, né? E aí eu peguei e falei, não, opa, dando aula de teatro, como que eu trabalho isso para que a gente comece a quebrar. Como levar isso à reflexão, né? Exato. Leandro, pode falar um pouco até dessa situação, né? Você também, professor em sala de aula, contar alguma experiência. E tem uma coisa que é muito legal a gente perceber, porque, por exemplo, tem uma diferença muito grande
a gente trabalha em escola pública, mas tem uma diferença muito grande nos setores. O aluno daqui, do Rio de Janeiro, da capital, é muito diferente do aluno lá do 3º distrito de Duque de Caxias. Do interior, não é isso? Você vê que tem uma mudança radical na cultura e na forma de se tratar também. O que não significa que não seja prejudicial do mesmo jeito. Nos dois uma ambientes coisa há interessante. racismo, né? E você vê que nos dois ambientes há racismo de formas diferentes e ambos os ambientes trabalham para perpetuar uma situação que vai colocando a gente em risco, porque coloca em risco. Eu me recordo, por exemplo, um pouco antes de começar a fazer teatro, eu comecei a fazer teatro com 17 anos, né? Então, um pouco antes, todo jovem, né, rapaz, queria ser jogador de futebol. A minha primeira Copa do Mundo foi a de 94. Eu vi o Romário, eu queria ser o Romário. Eu queria ser igualzinho o Romário, o tamanho ajudava. A bola não, né? A bola. E aí a gente ia jogar futebol e tal, e era cada coisa que a gente não sabia que era bullying. A gente estava acostumado a crescer naquele ritmo e você achava que o problema estava com você. Pegava na bola, picolé de peixe, urubu com cãibra, que hoje a gente começa a rir, parece uma coisa maravilhosa, mas você ouvir, você fala assim, caramba, eu tô errado. Eu tinha que ter nascido igual o companheiro ali, e aquele companheiro ali pode me zoar, eu gostaria de poder zoá-lo. Então, como a gente não podia zoar, aí virava aquele MMA, né? Eu acho que o primeiro MMA que inventaram foi lá na Baixada Fluminense. Não, e você ainda recebia um recado em casa que se você chegasse apanhado, você ia apanhar de novo. Então, mas assim, isso aí, eu sou muito grato aos meus pais, porque de forma nenhuma... Você é aqueles 3%, então, abençoado horror. Eu fiz parte dos 3% e inclusive que a mãe ia atrás. Calma aí. Não, mãe, pelo amor de Deus, não vai não, que fica pior no dia seguinte. Mas a mãe não quer saber disso. E hoje os pais vão para a sala de aula para apontar o dedo para o professor. Para o professor, perfeito. Para entrar e falar por que você chamou a atenção do meu filho. Né? Eles são... E aí você vê a mudança, né? Antes o professor era... Né, hoje, e aí a gente vê a questão do bullying. Lógico, é o primeiro momento social, né? que as crianças... E é uma coisa assim, você falando em educação, uma coisa que a gente vê na prática. O Paulo Freire tinha aquela frase, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. É isso. Exatamente. Isso. Buscar o lugar, né, de quem pode bater, né? E não ficar apanhando. Desculpa, pode terminar. Não, era só isso mesmo. Se ele fosse um religioso, seria um profeta, né? Porque ele falou uma coisa que está aí no nosso dia a dia. Mas assim, eu acho que também é muito da natureza, pelo que eu entendi, né? De muitas pessoas escravizadas, que era a recuperação de origem, recuperação de paz. Sim. Então nós assistimos, assim, claro, existiam os povos de luta, mas havia os povos que chegavam para implementar paz, para lutar de outra forma. De outra forma, né? Perfeito. Eu vi histórias de pessoas escravizadas que lutaram no Brasil. A gente precisa, na verdade, quando a gente percebe o déficit do racismo, a gente precisa encontrar um meio que não seja violência, né? Porque agora mesmo é polêmica essa coisa de fogo nos racistas, né? Então aí, de que forma eu posso lutar contra o racismo de uma forma que eu não tenha que fazer o que eles fazem, que é nos violentar, né? E eu me lembro da história de Galanga Chico Rei, que foi um rei escravizado de seu país, veio para o Brasil e ele trabalhava numa fazenda. E ele tinha um black. Foi a primeira história da influência do cabelo do black que eu entendi na nossa história, que eles trabalhavam numa mina, então ele sujava as mãos com o pó do ouro, passava no cabelo o dia inteiro. E aí à noite, quando todo mundo dormia, ele mergulhava o black num balde, lavava e deixava aquele pó de ouro decantar. E aí ele foi juntando vários saquinhos de pó de ouro, vários saquinhos. E ele conseguiu comprar alforria do povo dele, do filho dele. Quer dizer, ele militou de uma forma, sabe? A gente precisa conhecer essas militâncias, porque a gente tem o Zumbi como exemplo, porque alguém tinha que tirar, partir para a parte do sangue, né? A gente conhece Dandara, a gente conhece várias outras histórias, mas o que
eles querem externar de histórias nossas é daqueles em que nós partimos para a violência para nos tornar pessoas violentas. Exato. Sabe, a gente precisa atenuar para as pessoas que militaram de uma forma mais na paz, sabe? Não é, eu não digo mais inteligente não, porque a luta também requer bastante inteligência, sabe? Sim, e eu acho, até você me fez lembrar também do Augusto Boal, né? Que ele fala como que a gente deixa o lugar de oprimido sem ser opressor. Sem ser opressor, sabe? exatamente. Isso é muito o Boal difícil. colocou isso muito bem mesmo. E é isso. E aí, que ações que a gente pode fazer para a sala de aula para que a gente quebre isso? É estrutural, né? Como que a gente tem que entrar na sala de aula. Exatamente. E aí fica a pergunta também para quem está assistindo, né? Acho que para você que está assistindo, o que a gente pode fazer, né, para mudar isso em sala de aula, dentro das nossas casas, das nossas Você tem uma filhas, ideia, né? Leandro? Você é professor. Eu penso que é a luta sempre mais difícil, porque assim, pode até soar estranho, né, o decorrer que eu vou falar aqui, mas assim, eu sou sempre a favor da paz. Mas tem uma frase do Brecht também que ela fica martelando na minha cabeça, que é: do rio que tudo arrasta, chamam violento, mas ninguém diz ser violentas às margens que o oprimem. Sim. Então isso é muito forte, porque assim, é muito fácil você querer deixar de ser oprimido, aliás, muito fácil não, muito difícil você querer deixar de ser oprimido. Sem luta. Como eles falam, porque eles ficam falando assim, porque quando é na favela a gente vai subir para esculachar o trabalhador, né? A gente vai subir, vai entregar flores. E como é que a gente vai se libertar só entregando flores? Eles não permitem. Eles não permitem. Por isso é difícil, né? É muito difícil. Como que a gente sai desse lugar sem entrar no lugar E eu acho que, né, a Lia, quando ela traz, né, essa coisa imediata, né, que ela fala da mãe, a gente vai chegar nessa parte em que ela fala do ancestral e que ela tem exemplo de uma luta dentro da casa dela muito bonita, né? Ela fala da avó, da mãe, da busca que a mãe tinha e ensiná-la. Porque hoje a melhor forma de você defender o teu filho, ensinar o teu filho do sistema é dando educação para ele. Sim. É dando educação, as arestas da educação. E aí você falando isso, porque assim, esse livro é realmente, quando ela fala minha bisavó era índia, meu tataravô, é a minha história. Minha bisavó era índia, meu tataravô nasceu na senzala, já escravizado, né? Sim. Então assim, você quando falou isso, eu me perdi um pouco aqui no que eu ia falar agora. Você é maravilhosa, né? Eu adoro isso. Que eu ia falar uma coisa, eu fui falar outra. Mas aí a gente busca. Eu vou voltar. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma pausinha aqui. Perfeito. Porque eu não sei voltar o vídeo para o troço todo aqui, entendeu? Eu tô tentando aqui. Como que volta isso, gente? Gente, eu esqueço mesmo. Voltei, peraí, lembrei. Quando você falou dessas mulheres na vida da Lia, né? Sim, sim. E aí, a minha infância foi muito inserida nas manifestações culturais da cidade, folclóricas. Eu participei da pastorinha, que era quase que um cortejo que ia pela cidade cantando. E aí, em determinados lugares, a gente parava e uma solava uma música, sabe? Sim. E aí, Festa do Divino, Coquinho. Então, assim, eu sempre fui inserida, né, nesse universo, e isso me fez ser muito o que eu sou hoje. Eu acho que mais uma vez a cultura salvando. A cultura salvando. E eu acho que é isso, né? Quando eu estava ali, aí foi a segunda palavra que veio, né? A cultura salva, exatamente isso. A gente tem aqui um problema. Qual é a solução? Exato. Será? A gente sabe que cultura é mas a educação é a base. Mas a educação é a base. É a base. É o conhecimento, é o que se vai para a escola. Isso que eu achei muito legal no espetáculo, porque é um espetáculo infantil, né? Como a gente já colocou isso aqui, o adulto entende, mas é uma criança falando para outra. Sim. E a coisa, eu sempre acho, assim, nós que somos pais, né? A gente educa os filhos e fala, isso está certo, isso não está errado. A gente não tem noção que o filho chega na escola e troca outras coisas com um coleguinha. Né? E aí a colocação dali é muito legal, porque é essa cena que dá a entender.
ela está trocando isso com os coleguinhas. Ela não está trocando com os pais. É bom os pais ouvirem, mas ela está trocando com os coleguinhas. Quando ela diz, por isso que não é bom fazer bullying, o jeito que ela fala. Alguém que faz. Muito legal não isso, é legal. né? Eu acho muito legal essa posição em que ela assume, né? É por isso que eu te falei, eu sempre me vejo na inspiração de Lia. Eu também tive esse preconceito, fizeram uma música para mim por conta disso, né? Então, a Lia me levou muito para minha infância. E, como eu disse, eu tenho certeza que ela levou para a infância de muitas outras pessoas, né? Uma questão estrutural. Agora, eu queria fazer só uma pergunta para Camila. Não, ele faz perguntas. Ficar tranquilo. Eu adoro as perguntas de Lia. Porque, assim, você tinha noção do que você estava fazendo? Porque eu não sei se foi... Quando você... Na peça, começou a estimular a pesquisa no dicionário? Sim. Você já fez... Desde o início. Desde o início, porque assim, como a gente reproduz e como a criança não sabe o que está reproduzindo, tipo, como que eu posso fazer ela entender ou até... A minha sobrinha, depois da peça, ela pediu para a mãe dela um dicionário. Assim, olha que legal, ela né? falando, a Júlia quer um isso. dicionário, né? Mas eu já falei pra ela, porque no próximo ano eu ia entrar à escola, já ia vir com dicionários. Então, assim, olha só, como que... Por quê? Aí desde o início eu falei, então as pessoas precisam saber. Muito bom. Então elas precisam buscar o significado das palavras. Uma criança manifestando o dicionário é diferente de um adulto manifestando o dicionário. Porque quando a criança ouve o adulto falar, consulta um dicionário, ela vai estar sempre entendendo que ele está educando, conduzindo a algo, né? Que pertence ao universo adulto. É um universo. E quando uma criança diz para outra, olha, corre lá, dá uma olhada no dicionário, para elas tem essa coisa do despertar. Por que ela está no dicionário consultando? Eu preciso saber do que se trata. Então, se tem um trecho, tem um trecho que ela fala, que ela está lá falando, que acho que até é um livro que a gente cita, né? No espetáculo a gente cita, e ela dá a introdução lá, né? A sinopse do livro, e aí no meio ela tem uma palavra que é interracial. E ela não sabe, então ela para tudo. Enquanto ela não descobre aquilo, ela não dá continuidade. Que isso também, de uma certa forma... Faz as crianças a entender que o dicionário tem que estar acompanhando a leitura. A leitura. E isso, de uma certa forma, depois, porque assim, eu construí o texto sem ninguém ver até mais da metade. Sim. E aí, quando eu botei a atriz, né, a Danúbia Rosa, para ler o texto, ela, mesma coisa que você, ela começou a se ver. A Danúbia é essa que ela tá com o dicionário ali do lado. Ela, Camila, eu falei, tá vendo? Tipo, meio que a coisa tá... E é exato, isso, né? Exato. E aí, desde o início, foi esse processo mesmo, foi proposital. Muito bom. Né? Muito bom. Tipo, a consulta ao dicionário. A consulta ao dicionário. A consulta, eu preciso saber o que eu estou falando. Eu não posso só repetir um racismo e não saber o que ele significa. Essa questão da reprodução, porque machuca. né? Depois que você solta a palavra, e aí eu vou lembrar, só voltando aqui um pouquinho a questão do bullying e a questão dessa reprodução, uma aluna minha esse ano chorando muito do nada, e aí eu olhei e falei, caramba, o que acontece? Aí a prima dela começou a chorar junto, e eu fiquei, e a turma, né, gente, deixa elas aqui, tá, não sei o quê. E aí elas saíram. Sim. Liberei a turma, fiquei só com elas. E aí, resumindo, alguém falou pra essa menina que o cabelo dela tava feio. E o cabelo dela... Cacheado, crespo. Até era um pouco... era cacheado, mas assim, pra ela, tava com muito volume. Então alguém falou que não era legal. E aí a menina, não, mas eu tenho um creme aqui e tal, não sei o que, a gente arruma, não sei o que. Só que eu fui entender que o problema não foi ali naquele momento. Sim. Ela começou a chorar, não foi antes, ela começou a chorar e me falar que ela, tipo, no dia anterior ela estava passando na rua e uma pessoa virou para ela e falou, que cabelo horrível. Já tinham falado isso. E aí, uma criança, olha né? isso. Então, assim, quando a amiguinha virou, não, dá pra ajeitar. Pra ela, foi o mesmo, tipo, que cabelo horrível. Se tem que arrumar, porque reproduz, né? E aí, olha como que afeta, olha como que a palavra... alimenta, né?
É uma coisa muito séria. Falar de racismo no Brasil ainda é algo muito complexo. Né? Ainda é algo muito, muito... E que ainda tem muito que ser dito. Aí. Nós temos grandes pensadores aí, com todas as aspas possíveis, que dizem que racismo no Brasil não existe. Não existe. Tem até livros aí, né? Socorro dessas pessoas. E aí eu vou mostrar um vídeo para vocês, que eu acho que entra nesse assunto que vocês estão falando agora. Para você que está aí na telinha, saiu. É a lenda do sapo e da cobra. É uma lenda africana. Vocês sabiam que a cultura africana contribuiu muito, mas muito mesmo para a formação do Brasil? É uma cultura muito rica. A avó da minha mãe, a minha bisavó, era índia. E o bisavô da minha mãe, o meu tataravô, nasceu na senzala já escravizado. Sim, escravizado. As pessoas falam escravo, mas ninguém nasce escravo. Ninguém nasce escravo. Eu ainda escuto os meus ancestrais. Eles gritam por paz. O gosto do mar são das suas lágrimas. Eles contavam que os portugueses, quando chegaram no Brasil, lá atrás, há mais de 500 anos, trouxeram os negros já escravizados e aqui escravizaram os índios. Eles achavam que negros e índios eram inferiores só por conta da cor da pele deles. Por isso, obrigavam eles a trabalhar. Muitos morreram porque não tinham o que comer e porque batiam muito neles. Eu ainda escuto os meus ancestrais e eles gritam por paz. O gosto do mar são das suas lágrimas. Nossa, olha, uma adendo aqui, essa luz está maravilhosa, né? O iluminador mandou muito bem. Essa luz está divina. Sim, eu que fiz a luz. Maravilhosa! Eu fiz a luz do espetáculo. Né? Gente, deixa eu contar pra vocês. música. Essa música é do Aladar. Ele já existia essa música, eu já conhecia essa música. E como eu amo o trabalho da Aladar, assim, eu falei, vamos colocar a gente no ensaio. E aí a Danúbia, tipo, falou, não, porque aqui tem que ser uma música. E a gente lembrou desse trecho da música dele. E assim, fala, né? Eu ainda escuto os meus ancestrais e eles gritam por pai. O gosto do mar são das suas lágrimas. Assim, Aladar, beijo pra você. Parabéns. Parabéns. Assim, é incrível, é incrível. É outro que vocês têm que seguir, gente. Maravilhoso. Segue lá, @Aladar, que vocês acham ele lá. Aladar Oficial, é isso? Vai estar aqui. Vou botar aqui pra vocês. E é isso, né? Essa quebra aí que eu tentei fazer o tempo todo, né? A gente fala de coisas importantes, a gente tem a poesia na cena pra gente poder falar. E a gente trouxe aí nessa... Eu acho que só a letra dessa música, né? Junto, lógico, com o que ela fala ali. Fala muita coisa. Já fala tudo, né? Completo. Fala tudo. Contexto. Fala E como isso pertence a gente, né? Ao povo preto. Você não vê branco falando de ancestral, né, gente? Eu acho que os brancos, eles perdem uma chance absurda de buscar a história deles, porque eles não têm do que se defender. Entendeu? E aí não precisa da força de ninguém. A gente, o povo preto, entende que eu estou aqui e atrás de mim tem um povo me segurando. Porque, exato, porque assim, a gente não mostra aqui, mas tem um trecho da peça que ela fala exatamente sobre a história de quem veio antes. Porque assim, se hoje em dia a gente ainda escuta alguém falando ou reproduzindo racismo, imagina se aquelas pessoas não tivessem lutado. Com certeza. Sabe? Então, assim, isso está no trecho. Tá no trecho, ela tem fala essa trecho. parte assim, eu acho muito legal.
Na verdade, nós hoje estamos lutando para que o próximo também, né, a gente consiga combater, porque não é possível que em pleno século XXI, é 21 o século que a gente está, porque eu já perdi a noção do tempo, é 21, né? Em pleno século XXI, a gente ainda precisa combater o racismo, sabe? É uma manifestação de fraqueza absurda. O racismo não é uma fortaleza, é uma fraqueza, é uma covardia, né? A gente teve tantos exemplos de quem pregou o amor, de quem lutou em prol, e aí a gente ainda tem que entender que para caminhar a gente luta contra o racismo, para trabalhar a gente luta, para falar com o nosso próprio povo, né? Porque o povo preto, ele querendo ou não, ele corre o risco de reproduzir o racismo. Sim. Involuntariamente. Involuntariamente. Que você falou ontem, não existe o preto racista. Não existe o preto racista. Existe aquele que reproduz. Preto que reproduz o racismo. Racista é o branco. O preto, ele, lembra dessa coisa de saída do local de oprimido para tentar ser opressor? Uhum. Aí a gente tem aí o quê? Um bando de capitão do mato. Exatamente. Né? A gente tem aí o capitão do mato reproduzido na polícia preta, que mata meninos pretos, que mata pessoas pretas, né? Então, assim, aquela rivalidade de senzala, né? Não se juntavam os mesmos povos das mesmas etnias, juntavam de etnias opostas para que eles não se unissem dentro de favelas e não fizessem motim, né? E essa desunião de senzala a gente encontra até hoje, né? Uma mulher preta sempre acha que a outra mulher preta é concorrente dela e o homem preto acha que ele é mais potente do que o outro, falando em palavras miúdas, né? Eu acho que assim, Lia, ela traz uma reflexão muito boa e suave e serena do racismo, mas ela vai muito fundo. Porque é serena porque é contada por uma criança. Sim. Né? Eu costumo dizer que nós já estamos destruídos de racismo dentro da gente. Sim. A criança, ela está vindo limpa, ela pode ser reconstruída. A importância de Lia estar nas escolas é isso, é construir o novo cidadão, o cidadão antirracista. Que, né, foi a Angela Davis que falou, não adianta não ser racista, você tem que ser antirracista. Né? Então, a gente já pode começar a construir esse cidadão a partir de escola, né? Fazer exatamente o que foi tirado. Porque o racismo ele foi implementado, começou nas escolas. Né? Sim. Começou nas maternidades, a mulher negra vai ter um neném e cadê a anestesia para ela, né? Cadê o cuidado? Cadê o zelo? A violência vem é muito enraizada. Então, ou a gente reconstrói, ou a gente destrói tudo para nascer de novo. Então, assim, é muito mais inteligente a gente reconstruir, ir para os povos que estão surgindo, para um Brasil novo. Parece até utópico, gente. Parece até utópico, né? Mas eu acho que investir na criança ainda é a melhor forma de combater o racismo no Brasil. Sabe? Investir naquilo que vai refletir o futuro, né? E por isso que eu entendo essa importância que Lia tem. Porque ela vem falando direto para as crianças, mas com bom entendimento adulto. E ela tem essa coisa mais direto, né, de falar dessa ingenuidade da criança, que é tudo muito mais simples, né? Aqui está só o início da introdução da lenda do sapo e a cobra, né? Sim. Né, vocês conhecem, né? Sapo e a cobra se conheceram, brincaram, eram bebês, crianças, né? Brincaram ali. Só que quando chegam em casa contando... As famílias, né? As famílias, mas você não pode. Você tem que engolir lá o sapo, matar ele. E aí, não quero mais vocês brincando. E aí, quando eles se encontram, tipo... Se estranha, assim, né? Aí fica aquilo, mas eles lembraram daquele dia, né? Feliz que eles tiveram e cada um foi para um canto. E aí, a Lia termina assim... Nada a ver, né? Sabe? Por que eu não posso ser amigo? Só porque ele é X, Y, e aí a gente não pode, né? E a gente tem muito isso, né? Ainda hoje, né? Assim, eu não posso falar com o meu amiguinho porque ele é isso. Eu falo, gente, mas, né? A Lia não teve essa história que ela era marrom, não é isso? O coleguinha falou pra ela, não vou falar com você porque você é marrom. Quem contou pra ele que ela era marrom, né? Da onde veio essa fala tão imbecil, né? De algum lugar... O separatismo é um instrumento, né? E ele ocorre em todos
os lugares. Você vê um judeu, uma criança judia e uma criança palestina não podem brincar juntos. E essas crianças não estavam lá quando a guerra começou. Não tem nada a ver com isso. Eles não têm o menor, sabe? Eles não presenciaram o início do conflito. E eles são reféns de um conflito onde eles não participaram, né? Eu acho que acontece isso com o negro, acontece isso com o palestino. E eu acho que tem uma estrutura muito enraigada nessa questão econômica. Porque a gente tem que lutar com todas as forças, porque quando eu estava falando assim, cultura é vida, a cultura é vida porque a cultura é memória. Se você tem memória, você tem educação. Então, e se você tem memória e você tem educação, você tem que expor isso, continuar fomentando isso. Como é que você vai fomentar se o sistema, e aí é uma palavra que parece batida, mas é real, se o sistema, a luta ele é sempre contra ele, né? Contra o sistema. Você falou uma coisa engraçada, a gente está aí reproduzindo uma série de capitães do mato, né? Sim. Com uma falsa promessa. A polícia que sobe na favela para trocar tiro lá em cima com um cara que não é o proponente daquele armamento, porque droga não nasce no chão de favela. Exatamente. A arma não vem por osmose para a favela, mas o conflito é na favela. E esse cara, ele é iludido. Não, você ascendeu socialmente, aqueles que não ascenderam são seus inimigos. Exatamente. A polícia bate em professor, né? É, claro. Os professores em professora, meu amor, imagina em professor. Exatamente. Professor que eu falei, no geral, exatamente, uma covardia. Porque na hora do vamos ver, todo mundo grita junto. Eu já cansei de participar de algumas manifestações em prol dos policiais e professores juntos, tá? Professores. Agora, quando é com a gente... Então, quer dizer, tem uma situação aí que eu acho que é muito acentuada e ela passa pela questão econômica. Esse é que é o grande agravante, né? É o que me preocupa muito, porque a gente não vê uma solução. Você falou da fragmentação da luta, e eu achei isso também muito interessante, porque eles fazem isso, eles estão aqui e fragmentam a gente aqui embaixo, enxergam a gente, colocam, né? Exatamente, todos nós muito distantes, porque se a gente se juntar, acabou. A gente vai perceber que é só balançar um pouquinho... Somos 56%. Que vai ruir, exatamente. Imagina 56% parar, porque onde a gente está, no serviço. Não vai ter cerveja para ninguém beber, não vai ter margarina para ninguém comer, não vai ter carne para ninguém comer, porque nós somos a base do sistema operacional. Exato. Se o país para, nossa, que delícia que seria isso, eu ia adorar, gente. Eu não vou morrer com dinheiro mesmo. E eles sabem que a gente... Vai comigo pro baú mesmo, e se precisar de uma luta, que a luta seja dessa forma. Porque se a gente parar, a gente cria uma consciência social de que sem a gente o país não anda. Nós somos a engrenagem desse país. Nós somos as bases dos alicerces desse país. Exatamente. Para que esse racismo? Exatamente. Para quê? Exatamente. Né? Enfim. Continuemos, né? Não, mas eu acho que é isso, né? Porque ali aborda tudo isso e a gente leva a várias discussões. Como é uma reflexão profunda, né? A menina, ela tem um espetáculo, ela está falando com crianças e baseado na fala dela de crianças, a gente enxerga toda a nossa luta. Tipo assim, é isso, é assim que a gente tem que lutar, né? É seguir as palavras que a Lia está dizendo. Assim. Quando não aponta no espetáculo diretamente a causa, né, já se mostra um efeito, então você já sabe onde já leva para a questão. Exatamente. É muito interessante, sim, muito. E aí, tudo isso afeta de uma forma a criança diretamente, né? Quando vocês falaram da questão, né, do Palestina, por exemplo, eles não sabem, mas eles são carregados desse preconceito, né, e dessa discussão política que tem. Então, assim, a criança já fica naquele ódio, né, com o outro. E aí vocês falam disso, assim, eu vou... assim, eu amo o espetáculo todo, eu sou suspeita para falar, né, mas esse vídeo, né, essa parte... que é a parte do Samir, exatamente esse amiguinho sírio, né, que ela conhece. Acho que essa parte traz, acho que tudo que mais me
sabe? Que é o extremismo, é o preconceito, é a intolerância religiosa. Está tudo aqui. Vou mostrar para vocês. Eu também adoro essa fala dela. É muito boa. Na minha escola, tem bem um coleguinha que é refugiado. Eu não sabia o que significava, mas o meu dicionário me deu a resposta. Quando eu vejo uma palavra nova e essa palavra fica batendo na porta, o que significa? O que significa? O meu dicionário chega junto e me explica. Refugiado. Toda pessoa que, em razão de perseguição devido à sua cor, religião, grupo social ou opinião política, é obrigada a deixar seu país para buscar refúgio em outros países. Será que vai acontecer isso aqui no Brasil? Todo mundo brigando, ninguém respeita mais a opinião do outro. Sei lá. Depois é a gente que é criança. Então, ninguém brincava com o Samir. Diziam que ele ia colocar uma bomba na escola. Eu fiquei com muito medo. Mas aí, a minha mãe me disse que isso era discriminação. Que só porque ele era sírio e lá no país dele existia essa guerra, não podíamos julgar e nem excluir ele. E que não é todo mundo que solta bomba, tá? Que é apenas um grupo maluco que só eles acham que estão certos. Ela disse isso com outras palavras, mas é mais ou menos isso. Extremistas. Esse é o nome. Um grupo de extremistas, que é um grupo radical e autoritário que busca impor o que acredita. É igual aquele colega que acha que você tem que brincar, pular, cantar, dançar, fazer tudo do jeito dele. Senão ele grita, bate, chora, esperneia, não escuta ninguém. É mais ou menos isso. Hoje todo mundo brinca com o Samir. Ele mostra brincadeiras do país dele pra gente. Ele me ensinou novas palavras. Algumas eu descobri que significam a mesma coisa que a nossa. Tipo, Alá. Toda vez que tem prova, ele fala tão bonitinho que Alá nos proteja. Alá é Deus. É a mesma coisa. Só muda o nome por causa da cultura deles. Aí eu fui procurar o nome de Deus em outras religiões e outras culturas. Em Yorubá, que é da cultura africana, é Olorum. Tupã é o Deus Tupi-Guarani. Krishna, no hinduísmo. Aí quando a minha avó grita, Lia Souza de Oliveira, aí eu chamo lá, Olorum, Tupã, Krishna, que os deuses de todas as religiões me protejam nesse momento difícil. Ai, não. É muito bom conhecer pessoas diferentes da gente, né? E eu adoro o Samir. E respeito todas as religiões. Porque todas querem conversar com Deus. Não é isso que importa. É tão simples. Eu não entendo porque até nisso os adultos brigam. Depois, é a gente que é criança. Adoro quando ela joga isso no texto depois. E é isso, né? É tão simples, gente, né? É tão simples. E nesse trecho fala tudo, né? A gente fala do problema do refugiado, dessas crianças que, né, são retiradas, a gente está vendo recentemente, mas assim, e aí fala tudo. E aí fala da intolerância religiosa. Religiões, né? Muito legal. Eu, particularmente, falo uma coisa que eu sei que eu pensei que quando eu vi a Lia, quando eu vi o texto da Lia, falei, gente, não é criança, você é um herê, né? Foi. Você é um herê. E quando você viu, né, o espetáculo, essa criança que não para. Não para um minuto, eu não sei o que deram pra essa menina, essa atriz aí, que a gente conhece, não sei o que deram pra ela, mas ela virou uma criança aí imediata, assim, veio o herê dela, assim, né, nela, assim, e manifestou e deu a sua mensagem, eu achei isso.
com os olhos da minha religião. Sim. Eu enxerguei com os olhos da minha religião. Né? E aí eu entendo que um muçulmano enxergaria com os olhos da religião dele, que um indígena, assim, sabe? Quando você escuta as referências. E a Lia traz essas referências pra gente, né? E traz essa reflexão, ali, qualquer que seja a criança que estiver na plateia lendo, ela pode, seguindo uma religião familiar, ela pode se identificar, não há direção. Não é. Isso é muito reflexivo, esse espetáculo é maravilhoso. Essa reflexão. Quem escreveu esse espetáculo? Quem escreveu? O menino tá atrás dela. Mas acho que é isso, né? E quando ela fala, eu não entendo por que os adultos até nisso, sabe? É isso, é tão simples, É tão né? simples. Todo mundo só quer conversar com Deus de tá cada um. Camila, a nossa geração está cheia de conteúdo. Mas aí é bom porque a criança é aquela que recebe e questiona o pai depois. Sim, com certeza. E eu acho que a intenção também aqui é tipo aquela criança sair dali, tipo, mas pai, mas... Já é participar, né, das opiniões em casa. Exatamente. Olha, eu vou bater sempre essa tecla da importância que é levar esse espetáculo para as escolas, para as bases e alicerces da humanidade, entendeu? É de uma importância muito grande. Gente, quem tiver projeto social, quem como é que tiver é? aí, ó, entra em contato aí com Lia as Palavras. Lia as Palavras, não é isso? Então, gente. Vamos levar essa discussão para esse para país. O espetáculo pode melhorar muita coisa nesse país, entendeu? Eu acho isso o auge. E acho que é isso. Eu vou passar um texto mais rapidinho aqui para vocês, que é o que a gente estava falando lá no início, como começou, né, essa história que eu falei, né, que foi da minha sobrinha, que é de 5 anos. Tem essa passagem que é o que meio que costura toda a história, né, do porquê que ela passa a gostar das palavras, né? Também me lembro disso. Tinha 5 anos. Aí eu e meu melhor amigo estávamos brincando. E ele disse que não queria mais brincar comigo porque eu era marrom. Eu cheguei em casa chorando muito mesmo. Eu não queria mais ser marrom. Minha mãe disse que eu peguei talco e joguei em cima de mim para mudar a minha cor. Eu não me lembrava dessa parte. Eu sei que a minha mãe ligou para a mãe dele, porque minha mãe era muito amiga da mãe dele. Aí no dia seguinte, ele chegou na escola e me deu uma pontinha. E me pediu desculpas. O pedido de desculpas me deixou feliz. A minha mãe falou que ele nem sabia o que estava dizendo, muito menos o que significava. Que ele ouviu de alguém e repetiu. Mas eu senti muito com aquelas palavras. Por isso eu entendi que eu não posso sair por aí dizendo as coisas, porque as palavras podem machucar muito, até mais que ralar o joelho no chão. Por isso eu não saio repetindo tudo que ouço, reproduzindo coisas que eu nem sei o que significam. Eu não quero machucar ninguém com as minhas palavras. Entendi que as palavras não voltam atrás. Se sair, saiu. Já era. E é isso, né? Se saiu, saiu. Não já tem era. retorno, né? Não tem retorno. Quantas pessoas se magoaram por conta do racismo, né? Por conta E a preocupação, né? Quando eu estava escrevendo o projeto, eu estava falando, né? Como que te afeta, né? Porque de repente uma frase te afeta de um jeito e a ele outra. Então, como você é feia, né? Tipo, leva essa criança lá, né? Que eu citei, né? Minha aluna que quando falou que o cabelo dela era horrível, como que isso afetou ela, né? Como que isso está deixando... nesse dia ela não voltou para a sala de aula, ela não conseguiu voltar, ela só chorava o tempo todo. E a gente conversando aí, né? Levei para a direção para a gente tentar, né, conduzir da melhor forma.
e ela não voltou para a sala de aula naquele dia. Ela perdeu aquele dia de aula por uma frase que foi jogada sem cuidado. Fora outras perdas emocionais, perdas futuras até, né? Então, assim, qual é a importância, mais uma vez, de a gente saber o que a gente vai reproduzir? Como uma frase faz conexão com outras, né? Porque ela ouviu uma coisa, não, vamos passar o creme, mas ela já tinha escutado um abuso na rua. Ela fez e eu uma acho que a ação imediata. da amiga dizer vamos passar um creme é a reprodução. É a reprodução. Ela está se curvando a imposição. Exato, né? e que de repente não foi nem por mal, foi tipo, olha, não fica assim, a gente vai solucionar, né? Mas a gente reproduz. isso que o racismo faz com a Exato. gente. A gente reproduz automaticamente, até na melhor das intenções. Eu fico muito chateada quando o racista, depois ele diz, foi sem querer. Foi sem querer. Eu não quis dizer isso. Exatamente. Então, assim, né? Como que nós adultos, né, a gente precisa ter consciência do que a gente está ensinando para as nossas crianças, né? Porque, assim, você pai que está dentro de casa, você mãe, você responsável. Exatamente. O que você reproduz? Porque às vezes eu posso não falar aquela frase, mas a minha ação perante alguma olhadinha, né, quando passa alguém no porteiro, né, tá na rua com o cara da bicicleta, em qualquer situação, a criança assiste o pai vendo que tem um menino no sinal, trabalhando, botando doce no carro, aí ele assiste o pai fechar os bancos ou fechar os vidros da porta. Exato. O que está de errado com essa pessoa que está vendendo na rua? Exato. E aí você... Entendeu? São ações. São ações que você está levando para o seu filho. Com certeza. O que é muito difícil de quebrar, eu volto a dizer, porque vocês já perceberam, toda a nossa educação ela é baseada na mentira. Sim. Quando você é pequenininho, o pai e a mãe estão com preguiça de chegar ali, ver a criança ali no portão. Sai daí, menino, olha o velho do saco. A criança vem correndo. Quando essa criança sai com o papai e com a mamãe na rua e vê uma pessoa em situação de rua, ela aperta a mão, porque ela fica com medo. Ali o velho do saco. Nasceu o preconceito. Involuntário, mas sugestivo. A cultura do medo, né? Foi sugestivo. E a cultura da barganha. É muito complicado você tirar essa ideia do capital da cabeça das pessoas, porque só retirando essa ideia do capital, a gente vai chegar ao natural. O homem nasceu para ser natural. É o destino, né, do homem ser natural. Mas a gente está impregnado com a ideia do capital. Você quer ver? Meu filho, se você tirar esse dentinho aí, colocar debaixo do travesseiro, a fada do dente vai deixar um dinheiro ali para você. Que é branca. O garoto que é branca. Dinheiro. A história, quando conta a história da fada, ela é branca. Sim, o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa. E assim, eu acho, eu tento falar de uma forma, né, bem ampla, assim, nesse sentido, porque eu acho que a questão do preconceito, infelizmente, ela está totalmente ligada à questão do capital e à forma como eles conduzem para não nos encontrarmos. Nós não nos encontramos. Nós e o dinheiro, exatamente. Nós não nos reconhecemos. Exatamente. Nós não respeitamos a nossa cultura, logo não temos memória. Nossa simbologia, gente. Está aí as sancofas soltas pelas cidades do país. E a gente não tem noção do que significa quando você vai na grade da sua casa. Você passa em vários comércios e tem uma sancofa. A gente não tem noção como aquilo pertence ao nosso povo. É uma história que não nos deram. Não conhecemos, né? Sabe? E o povo preto e o que foi escravizado já chegou com essa linguagem. Muitas obras a gente olha pela cidade, são comunicações africanas, que a gente não se dá conta. Perfeito. A sancofa, você passa na rua, você vê aquele Szinho na grade, todo mundo vê aquele Szinho na grade, né? Ali é uma sancofa que diz: negro, onde quer que seja que você esteja, não esqueça do seu ponto de partida, de onde você veio, da sua origem. Foi uma luta visual contra a colonização, sabe? Uma militância que já existiu desde aí. A gente tem riquezas soltas pela cidade que nos foi ligada. Interpretações, beleza, sabe? Ontem eu fui ler uma matéria que o primeiro psiquiatra do Brasil era negro. Nunca
tive essa informação na minha vida. A gente não tem os acessos à nossa história para não entender a nossa grandeza, a nossa capacidade, entendeu? E isso nos é tirado de uma forma agressiva. Aí eu entendo que quando a Lia traz o dicionário, quando ela traz essa busca pela pesquisa, ela alimenta, quando ela diz assim, vá, busca a sua história, né? Sim. Busca a sua origem, né? Fala, veja quem é seu ancestral. A memória, né? Exatamente. E aí, falando de ancestralidade, a memória, eu vou naquele trechozinho que ela fala. A ancestralidade, que é quem veio antes de mim. Lembra que eu falei da minha bisavó índia e tataravô negro? Então, meus ancestrais. Eu tenho muito orgulho da minha história, da minha cor. Eu tenho muito orgulho dessa mistura que me fez ser assim como sou. Especial. Todos nós somos especiais. Cada um de um jeito e do seu jeito. Falando nisso, deixa eu voltar lá à história dos negros índios escravizados. Então, Zumbi dos Palmares foi um líder negro que defendeu seu povo e libertou várias pessoas da escravidão. Cacique Cuyambebe foi um chefe indígena tupinambá que também lutou muito pelo seu povo. Muitos negros e índios morreram para dar liberdade para nós. Se não fossem eles, nós hoje ainda estaríamos presos. Já pensaram nisso? Se hoje ainda vemos pessoas se incomodando com a cor da pele do outro, imagina se essas pessoas não tivessem lutado pela liberdade. Eu agradeço muito esses heróis por hoje eu ser livre e pela luta de todos que vieram antes, durante e depois. Eu conheço alguns nomes importantes. Dandara dos Palmares, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Jesse Owens, Machado de Assis, Rosa Parks, Elza Soares, Ruth de Souza, Zezé Mota, Fiona Mutesi, Chica da Silva, Cacique Raoni. Tem muita gente. Já pensou um de nós sermos partes da história igual a eles? E é Muito isso, lindo né? isso, A gente poderia... todos eles. E a gente poderia ficar aqui falando de todas dessas essa pessoas, militância, porque hoje né? E se esse povo todo vivesse no mesmo momento da história, não ia resistir, mas já Não ia. nós fomos, né? Foi, exato. Cada um em uma época, época. representando uma luta. Imagina essa galera toda junta, sindicalizando tudo, acabando com tudo. Olha, Eu não falo muito sindicalizando, não, eu gosto mais de falar a palavra quilombando. Juntar toda uma força, sabe, quilombola, nossa senhora. Mas é isso, cada um dentro do seu tempo para marcar a sua luta. E para não morrer, né? Para não morrer isso, para isso não ficar para trás. Sim. Eu acho que se viesse tudo junto e não viessem outros, de repente a gente estaria lá no momento ainda da escravidão, né? Assim, é um campo da suposição, mas assim, reforço o que eu estava falando antes sobre aquela questão da natureza. Se a gente parar para analisar todo mundo como um organismo só, é a parte orgânica que está lutando contra o vírus, sabe? Está tentando Então você vê que porque o tempo e o espaço aí é uma outra discussão, né? Tem muitas ideias sobre esse. Talvez o tempo não exista. E essas pessoas talvez já tenham passado por tudo isso. Talvez. Várias especulações. Eu fico com medo dessas possível. especulações, gente. Eu sou maluca, eu acredito em tudo. Mas continua, porque ele continua com a sua especulação. É exatamente isso. Eu acho que é a parte boa do organismo tentando expulsar esse vírus. O vírus do antinatural. Sim. Tudo que não é natural, né, dentro dessa tese louca que eu estou, né, lançando aqui, mas tudo que não é natural é antinatural. E isso precisa ser combatido. Se a gente não combater o antinatural num todo, não adianta. Você acha que essa luta a gente ainda vai assistir alguma coisa assim? Eu tenho assistido alguns resultados, né? Eu tenho percebido, claro, o povo preto está na televisão. Sim.
não me convence, porque é uma troca política, é uma troca de fazer paz, perfeito, né? Perfeito. Eu tenho muito medo quando se dá muito pro preto, né? E é sempre, a gente sempre está recebendo... né? O glamour é meio para amortecer uma... Exatamente. Eu vejo muito, assim, eu ainda não consigo palpar uma ação antirracista partida de brancos no Brasil. Sabe? Quando você vê uma ação que parece ser antirracista, há um interesse por trás daquilo. Então, a gente ainda está nesse raciocínio de luta. Vocês falaram uma coisa muito interessante. Citar nomes, essa coisa, mas viu a última discussão sobre a escola de samba em São Paulo? Ai, maravilhosa. Eu vou levar o meu diploma. Eu sou formada. Exatamente. Querido, que você sabe... Mas fala, para quem não viu... É bom entregar, né? É bom não entregar. Mas então pesquisem, faz igual a Lia, né? Vamos fazer uma Lia. Vamos buscar a história. Porque ainda recebeu o título, ainda, né, disse que estava quebrando estereótipos. Ou seja, o samba, a escola de samba não é só para negros. Oi. Tudo bem, até aí a gente não é só... Peraí, mas isso é uma coisa nossa. Estão querendo desapropriar o samba é nosso. Sim, mas tudo bem, até aí você ainda ouve. Só que eu vou dar carteirada com o diploma que eu tenho na universidade. Porque o samba foi criado dentro da... Será que foi criado dentro da faculdade? Entendi. Foi, hein? O Djonga fazia o quê? O Djonga, não era isso? É uma coisa complicada. Foi ele, o Djonga, que fez o... Quem foi o nome do músico que patenteou o primeiro samba? Eu acho que foi isso mesmo. Eu não. Foi o Donga, acho que é Donga. Tem um nome, gente, a pessoa não guarda, é muita coisa na cabeça, mas existiu o primeiro negro, né? Que ele patenteou o samba, quando ele registrou o primeiro samba, ele entendeu-se que era uma música de gueto. Assim como hoje, você entende que o mundo do jazz, ele tem uma potência, uma estrutura negra por baixo dele, claro, mas sempre de acesso aos brancos. Claro. Parece que tudo que a gente cria... Hollywood pegou o né? Mas aí quem toca? O funk não deu muito certo glamourizar, então vamos explodir os bailes. Exatamente. Vamos construir, né, os templos no lugar, depois que a gente explodir, a gente constrói Eu acho legal, sim. Nós somos um povo tão potente que a gente dita a diversão do mundo. Porque tem pessoas que vêm de tudo quanto quer lugar para usufruir do samba, para conhecer essa cultura black. A feijoada, a comida que nos pertence. Nós somos um povo muito potente. Depois que você toma a sua história, depois que você conhece a criação do seu povo, sabe, a gente começa a ter essa coisa da cabeça erguida. Perfeito. Da cabeça erguida. A gente precisa se conhecer. E quando Lia fala assim, vai lá, pesquisa, busque, não se deixe levar, né? Tire as dúvidas, né? E quando ela fala isso, ela está enaltecendo essa questão de vamos buscar a nossa história, né? Vamos nos empoderar a partir do conhecimento. E aí quando você vai lá, você busca a história, você fala, peraí, mas esse aqui também é do meu povo? Então, mas isso aqui também é do meu povo? E por que isso aqui foi me tirado? E por que eu acho que isso aqui não me pertence? Né? Eu tive uma notícia no ano passado, em agosto, que foi quando eu entrei, eu decidi fazer uma segunda língua, né? Uma segunda não, eu já falo uma, né? Então uma terceira língua. E aí eu fui fazer o francês, mas pela questão da moda. Olha só para você ver em que colocação eu estava. Eu fui fazer francês por causa da linguagem, prêt-à-porter, por conta da questão da moda. Sim. E quando eu entro em sala de aula, eu descubro que o francês é uma língua africana. Nunca tive essa informação. Nunca tive esse acesso. Entendeu? Como assim? Francês é uma língua africana? Francês é uma língua africana. E aí é mais uma coisa que a Europa usurpou, que o colonizador usurpou nós. Né? Tanto que tem regiões na Europa que se fala em francês e outras não. Né? Tem o German, tem o espanhol, né? Como que é o nome? Catalão, né? Catalão. E o sul a África do Sul é francesa, né? Eles falam francês, mas porque vem de povos negros. Gente, eu fui atrás dessa veracidade, que eu falei, não é possível. Esse curso está me vendendo uma ilusão, porque a vida inteira na minha cabeça, o francês era uma linguagem europeia, sabe, do colonizador. E aí você descobre que é mais uma coisa que foi tirada de você. E essa história que eu falei, né, de estar associado às religiões, né?
quem quer chegar no preto? A religião branca, e para isso ela tem que afastar o que nos pertence, que é a nossa religião, que são as religiões de matriz africana. E aí eles demonizaram o nosso povo, né? Eles começaram a usurpar todo o nosso processo, todos os nossos rituais, todos os nossos cerimoniais. Então hoje eu vejo hoje uma cena que assim, é legal, né? Porque eu acredito muito nos descendentes de Castro Alves. Eu me apego muito quando eu vejo um branco na defesa, né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim pra mim, Mara, poxa, eu queria tanto ser preto. Eu falo, não falo assim, minha filha, pelo amor de Deus, fala outra coisa pra mim. Ela, mas eu queria estar na luta com vocês. Eu falei, então seja branco. Porque quando o outro branco estiver lutando, te ver lutando em nosso lado, ele vai entender assim, tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa diferente, né? O branco não é uma briga contra o branco e contra o preto, não, é contra racistas, né? E contra pessoas oprimidas. E aí, quando a gente entende esse comportamento, essa coisa da defesa social, quanta coisa foi tirada da gente, é um soco no estômago. É como se não nos pertencesse, entendeu? Eu gosto muito dessa reflexão que a Lia traz. Ela é bem profunda. Falando aqui, então, debulhando, a gente ainda pega mais outras reflexões, sabe? Que vão muito mais a fundo. Quando né, a gente fala de ancestralidade, né, que a gente vê, porque eu não sei vocês, né, mas eu falei no início, né, eu tenho minha bisavó índia, né, e foi uma das coisas que eu também quis trazer, porque assim, hoje, se a gente for colocar em porcentagem, eu não vou saber, né, mas assim, a maioria das pessoas tem dentro da sua família é o índio e o negro ali. Sim. Né? Sem o índio e o negro não existiria Brasil. Não exato, não existiria, né? A questão... E aí trazer essas duas culturas muito fortes dentro da Lia, sabe? Acho que foi... Olha aí, galera. Tipo, no seu sangue, o que corre. É isso aqui. Independente da melanina. Independente, é isso. A luta, eu acho como que a gente não respeita esse povo que está sendo lá retirado das suas terras. Sagrado. Né? Verdadeiros donos da terra. Querendo, né, que eles comprovem que lá, sabe, coisas absurdas. E a gente tem aqui na cidade, né, eu costumo dizer que é na cidade, nós temos na cidade a luta, a militância preta, né? Então, eu ainda vejo a nossa luta com muito mais resistência, com muito mais potência do que a luta do indígena, porque o indígena, ele realmente, ele foi apagado do nosso sistema. Apagado. Você conta, eu conto a revolta que é ver a televisão, quando quer falar de indígena, pega uma pessoa, pinta de vermelho, cria a imagem como se não existisse um ator indígena capaz de fazer aquela cena. É um povo que é de fato apagado, porque nós somos um povo preto, a gente faz muito barulho. E o indígena é um povo que ele sabe se defender, ele não ataca, e a vida inteira ele está se defendendo desde quando a primeira nau chegou com a primeira Bíblia, coitado. Ele ainda não se ligou, né, o que está acontecendo, o genocídio indígena. A gente precisa muito levantar essa pauta do indígena. Sim. Sabe, nós temos o caminho da luta, nós temos esse caminho da busca de direitos de equidade, não é nem de igualdade, é de equidade. Mas o povo preto berra, grita, fala, consegue estar na televisão, mas o povo indígena é totalmente apagado. E quando Lia traz no texto que ela vem de um povo indígena, isso pode trazer para a reflexão das crianças: mãe, quem foi meu bisavô? Buscar essas referências, fazer essas buscar buscas dentro da família, né? entendeu? Jogar isso dentro da família. E o que eu acho interessante no texto, de repente a gente até depois coloca aí para vocês assistirem, mas eu vou ler esse trechinho da Lia, depois que ela conta a lenda da mandioca, né? Ela fala: os índios até hoje defendem os seus costumes e a nossa floresta, que é tão importante para a gente viver. Eu não me entendo porque querem tirar os índios das terras deles. Eles já não estavam aqui quando falaram que descobriram o Brasil? É tão óbvio, sabe?
É lógico, assim, né? É tão lógico. Então, assim, para uma criança, assim... Como assim, e aí? né? Como assim? Se ele já não estava aqui, e aí? Aí o adulto responde o quê? O que você tem para falar para essa menina que já está entendendo, que já está questionando? Eu, infelizmente, vou ter que ser real, né? Falar, Exato. então, Flor, vamos começar aí pela descoberta. Não foi descoberta, foi Não invasão. foi invasão, exatamente. Né? E é um povo que eles queriam apagar de um sistema. Porque a melhor forma da gente combater é contar a verdade. Eles romantizam muito a história do indígena, como se o indígena fosse um aborígena que quer viver na mata e que não gosta da gente. Gente, o que é os fios de faroeste? O índio era o inimigo do mocinho. Eles brigavam contra indígenas. E aí você já cria desde criança a percepção de que o indígena ele é o seu inimigo natural. Natural. Um povo totalmente apagado diante da história contada. O norte-americano sempre usou esse faroeste, o velho oeste, como propaganda contra os indígenas. Tanto que dizimaram quase todas as tribos. Exatamente. É uma coisa bem... É muito triste. É muito triste. E nós temos aqui um país que é dono da maior... Eu falo que é dono da maior poça d'água do mundo, né? Que se divide em prestações. A gente tem uma Amazônia aí, a gente tem terras férteis, um povo que vive do plantio, onde tem ribeirinhos, vida de ribeirinhos, onde você encontra aldeias, povos que querem viver dentro do universo deles. É como a Lia fala, eles não estão lá no cantinho deles? Por que não deixa eles lá? Já não nasceram Por que ali? tirar a terra que já pertence a um povo? Gente, se a gente entender a razão da vida, ela já diz, tu vai voltar sozinha. Não cabe nada no caixão. Entendeu? De que doença, né? Essa doença do poder, de uma posse que nem nos pertence. Eu acho que foi não sei se foi o Paulo Freire, que falou que acho que foi o Suassuna, que falou que nada é nosso, é tudo alugado, né? Não, o Suassuna ele tinha essas cheiradas maravilhosas. Nada é nosso, tudo assim, você está usando enquanto está aqui, né? Nada seu, porque quando você subir não vai ficar nada com você. Suassuna, não troca o meu oxente pelo ok de ninguém. Exatamente, ele é maravilhoso. Eu que hoje, pelo ok de ninguém... Eu adoro ficar assistindo os vídeos dele, ele tem uma reflexão. Você já foi a Disney? Deus é mais, que Disney. Exato. Aquele da Disney. Eu me senti né? Muito bom. Esse vídeo da eu acho que Lia não vai querer conhecer a Disney, né? Vamos cá, vamos pulsar a vida pessoal de Lia. Ele dizia, ela não iria, né? A Lia iria lá na cidadezinha do primeiro... também. Sim. E a Lia ia passar por todos esses... porque falou agora de Suassuna. Sim. Lia ia querer conhecer lá, Taperoá. Ele disse, poxa, mas essa mulher classifica a humanidade em dois tipos de pessoas. Quem foi a Disney e quem não foi. É muito bom. É muito bom. E diga-se de passagem que quem foi está com a coroa na mão, né? Nossa. E quem não foi está com o pires. A colocação é bem radical. É muito bom. E aí a gente corre, vou aqui entrar numa pauta pessoal e política, sem falar de política, tá, Camila? Aí a gente corre e faz uma coisa que é a fomentação comercial, que é o capitalismo selvagem. Porque eu quero ter uma cara, olha eu reproduzindo racismo, eu quero ter uma cara de quem foi pra Disney. Então eu vou passar a minha vida toda economizando para ir pra Disney, ou para comprar um casaco da Nike, ou para comprar um casaco da Adidas, para eu me colocar no lugar do opressor. Entendeu? A gente acaba sendo obrigado a fomentar e para que eu chegue a isso, eu tenho que trabalhar muito. O pouco do dinheiro que eu ganho, eu tenho que investir num celular caríssimo, numa roupa cara. Ou seja, eu continuo sustentando esse sistema. Sendo outdoor, né? Eu continuo alimentando, exatamente. Ambulante. Continuo alimentando esse sistema. Eu falo muito uma coisa que é preciso assim ser conscientizado. Quem vai combater a desigualdade social é a economia solidária. Sim. E aí depende da conscientização, porque você vê, aí a gente chega a um ponto do ministro da Economia dizer o seguinte, não é bom que o dólar esteja alto, porque estava indo muita empregada para Disney. Por que
quer dizer, se as pessoas não conseguem perceber Você não isso... pode falar de política aqui, que ela Mas eu vai falei o pecado, mas não falei o pecador. Entendi, tá tranquilo. Mas eu acho, aí eu vou, né? Eu, quando criança, eu lia Ruth Rocha. Ah, sim, Ruth Rocha. E Ruth Rocha, os textos eu gostava do deboche. Ela fazia deboche muito bom nos sabe? textos, Eu acho que quando eu comecei a escrever, acho que eu lembrei dela, porque assim, isso. E a gente fala. A peça da Lia tem sim, muito isso. O texto é muito político. Sim, claro que porque é. fala de situações, de temas que com certeza. estão aí na sociedade para ser discutidos. O que a Lia faz, na verdade, né? no espetáculo é uma ação política. É uma ação política. Conscientizando, uma ação né? política. E através da ironia, né? Que muito deixa bom mais isso, sofisticado, né? Do tipo, depois a gente é que é criança, né? Fala depois sério. A gente é que é Cada fala sério desse aí tem um contexto sério, muito importante. E político, totalmente político. Olha, eu ficaria aqui com vocês conversando até amanhã, mas eu vou finalizar aqui com um vídeo final do espetáculo, que eu acho que é outra reflexão, né, que traz. E aí, pra gente finalizar, né, vamos fazer o próximo aí, porque eu acho que tem bastante assunto pra gente. Ficou muito legal, eu gostei muito. Bate um papo muito bom também, adorei. Aliás, a Lia fez a gente, né, trazer todo esse papo, toda essa reflexão, né? Eu ainda continuo batendo na tecla, que é um espetáculo que precisa ir muito mais longe, muito mais. Estão ouvindo? Por favor, além do livro, gente, por favor, vamos espalhar isso aí. Vamos espalhar. Você falou agora dessa coisa, né, que leva a gente a conversar. A gente fez a primeira apresentação de forma online. A gente ficou muito surpreso, porque assim, a gente com uma única apresentação, só no canal da Lia, a gente teve mais de 500 visualizações. Sim. E a gente não esperava, porque assim, pandemia já estava lá quase no final, todo mundo saturado E a gente, quando viu, a gente não acreditou. Mas é isso, né? O tema que é abordado, tipo, fez as pessoas comprarem e divulgarem. Exatamente. Assim, foi um movimento que, assim, eu não sei como não sei como é que aconteceu. Eu sei, minha mãe ainda falando que ela e meu padrasto estavam lá, Camila, já está em não sei quantas visualizações. Eu falei, caramba, como assim, né? Porque a gente não... e foi muito curioso. E aí, quando a gente fez a primeira apresentação de forma presencial, foi na Flisgo, que é a Feira Literária de São Gonçalo, que a gente teve esse contato com o público. E dentro desse livro, que tem bastante texto, né? Esse livro eu falo que assim, ele tem texto, é para se ler, é para você pegar com o seu filho e ler, né? Mas eu tinha uma preocupação muito grande, porque assim, isso é o que eu acredito. Sim. Né? Eu acredito que a criança, ela pode ter outros estímulos, né? Sim. Porque quando eu comecei a fazer teatro para criança, falaram para mim, trabalha com texto com eles, não, deixa eles livres, são crianças, tem que deixar. E aí eu olhei aquilo e falei, não, sou Camila Rocha, eu não vou fazer, não, porque eu não acreditava nisso. Sabe? É o seu olhar, né? Então, assim, essas crianças são capazes, até mais. Muito mais do que a gente. Então, assim, as pessoas subestimavam, porque são crianças, eu não posso, né? E aí, eu trabalhei sim com texto, eles decoraram, eles fizeram uma apresentação que eu lembro até hoje, o primeiro comentário de uma diretora, porque eu chamei outras diretoras, né? Eu tinha que vender meu peixe, né? Com certeza. E aí ela virou, nossa, Camila, eles estavam sozinhos no palco. Aí eu lembrei, né? Porque assim, algumas escolas, tipo, o professor correndo, e aí fica ali, não entra agora. E eu não, eu trabalhei com eles para que eles estivessem sozinhos. Assim, eu acreditava neles. Então, eu acho que o texto, Lia, assim, eu acreditar que eles são capazes de sim, se sabe? desenvolverem, né? Vocês tinham que ver a reação das crianças. A Danúbia começava o texto, oi, tudo bem? As crianças, lá na metade, eles ainda estavam ali com a Danúbia o tempo todo. Então, assim, eles prestaram atenção em tudo.
eu fiquei preocupada, porque assim, é Sim, muito texto, tirar é muito texto. atenção. A criança, ela... Não, elas ficaram ali o tempo todo. Assim, a Danúbia depois voltava, ela falando comigo, né, que teve um momento que quando ela fala do bullying, que ela viu uma criança meio que tipo, aconteceu Tipo, isso eu passo comigo, por isso, eu passo. Nossa. E então assim, olha como é que chegou, chega, gente, a gente precisa tirar essa ideia de que a criança não pode... Ela vai entender do jeito dela, como a Lia entende. Perfeito. Tipo, gente, os índios já não estavam lá? É tão simples. Como Por que não, que não? né? Para a criança é mais simples. Perfeito. O que deveria ser para o adulto, de muito repente, mais, né? sim. Que é mais simples isso. E aí eu vou pro vídeo final, Beleza. pra gente assistir, que é bem bacana também, porque foi a Camila que escreveu, ela é boa. Essa Camila é muito boa. Ela juntou com essa menina que interpreta, e essa menina também é boa, essa Danúbia Rosa, não é isso? Deixa eu só voltar aqui, porque eu acho que eu... Peraí. Tá cheio demais. Gente, olha a cringe, não sabe mexer na tela. Eu tô morrendo de rir de você, porque a Como é desgraça que é é? a mesma comigo. Amiga, né? Tipo, como é? Gente, faz aqui. Gente. Eu, pra comprar ingresso, eu peço a Samanta, porque eu compro 2 vezes o ingresso, eu pago errado. Você não tá entendendo isso, eu aperto errado, entendeu? Eu tomo, faz isso aqui que eu não sei fazer inglês. Eu tenho problema. Isso é pauta pro próximo. Vou aqui pro o vídeo final pra gente. Não quero e não vou ser igual um papagaio que repete tudo que ouve por aí. Vou procurar nos livros, no dicionário, nos meus professores, aprender mais e mais. Sem educação, cultura e respeito, eu nunca serei uma pessoa do bem. E eu quero e eu vou ser uma pessoa do bem. Que todos vocês possam sair daqui buscando o significado das palavras. Que busquem as histórias que contei, os nomes importantes que citei. Que vocês possam se inspirar com tudo que viram hoje aqui. Tem uma frase que é assim: o racismo é uma doença e temos de parar de usar os nossos filhos para espalhá-la. É da Ruby Bridges. Foi a primeira criança negra a ir para a escola. Ninguém queria deixar ela entrar. Uma cidade inteira perseguiu e não mandavam as suas crianças para a escola enquanto ela estivesse lá. Até os professores se recusaram a dar aula para ela. Mas teve uma professora fantástica. Henry era o seu nome e não era racista e fez questão de ensiná-la. Ela podia ter desistido, mas não. Junto com a sua mãe, se manteve firme em busca dos seus sonhos. Nunca desista dos seus sonhos. Que nada nem ninguém possa interromper os nossos sonhos por sermos diferentes. Assim como os sonhos da Jennifer Silene, Cauã Peixoto, Agatha Félix, Cauã Rosário, Kathleen Ubelino, Cauê Ribeiro, João Pedro Matos. Divido com vocês palavras, um mundo de palavras. Que ninguém precisa abandonar o seu lar por motivo nenhum. Vamos retirar do nosso mundo
essas palavras que tanto nos fazem mal. E transformá-las em amor. E é isso. Muito lindo isso, né? Uma reflexão bem legal. Vamos retirar do nosso mundo, né? Todas as... Na verdade, elas existem, a gente não pode praticá-las. A prática retirar do para nosso conhecimento. vocabulário, vamos retirar do nosso conhecimento. Eu acho que Lia deixa assim, ela traz uma reflexão muito importante, mesmo, de fato, e bem profunda, contra todos os tipos de racismo. E assim, vocês acertaram muito no público. Porque acertou na criança, mirou na criança e acertou na família. Na família. É muito bom, né? E parabéns, Camila. Você conseguiu, como eu te falei, fazer como Deus, escrever certo em minhas tortas. Traz uma reflexão bem profunda para todos nós. Para mim foi um prazer muito grande fazer parte de toda essa história, né? Desde a criação da imagem até estar aqui trocando essa ideia sobre Lia, sabe? Muito enriquecedor isso. Né? É uma das coisas que nos completam culturalmente, né? A reflexão social. Isso para isso. Obrigada. Obrigada por vocês. Eu acho bom. que é aquilo, né? O que a gente quer reproduzir para as pessoas. Exatamente. A gente quer reproduzir. Como queremos lutar, né? O que você quer reproduzir, Exatamente. O que você quer reproduzir. E de que forma queremos lutar em relação a isso. Forma. Muito bom. Obrigada. Parabéns para você. Obrigada pelo convite mesmo. Eu vou fechar com a abertura do livro. Sim. Que a introdução eu vou fechar, na verdade, né? Divido essa obra com todas as crianças e adultos, que esse livro desperte a busca pelo significado das palavras e que possamos refletir sobre o efeito delas em quem os recebe. O que você está reproduzindo e ensinando? Vamos juntos construir um mundo do respeito às diferenças? Exatamente. Vamos, né? Juntos. Vamos juntos, vamos. Não foi condições disso, tá? A gente está junto. Ubuntu, né? A palavra é Ubuntu. Gente, vem me pegando chorando, eu não sei. Vamos reiterar, ó. Vamos dar os flagrantes, olha. A Lu ali na janela tá gritando Ubuntu igual a gente. Olha só. Não, chorando e de lado. Não é aqui, mas a gente E agora vão ficar vocês dois aí fazendo o texto, porque eu não enxergo mesmo de fora. Lia e as palavras. Um corpo negra. Uma mulher negra em cima de um palco, isso por si só já nos diz muita coisa. Porque esse corpo é marcado por uma trajetória especialmente diferente. E é importante para nós conhecermos a história e a trajetória desse corpo. Um corpo negra, gincante, malevolente, capoeirista e dançante. Um corpo que se movimenta entre livros e as palavras, entre as palavras e os livros, tecendo e valorizando uma imensa rede de saberes culturais e, ao mesmo tempo, nos afeta, nos provoca e nos conduz para um mergulho no centro do racismo, como forma de compreendê-lo e destruí-lo. Um corpo negra que, mesmo brincando com a magia dos livros e das palavras, consegue nos revelar a crueldade do racismo. Um corpo negro que, de maneira sutil, leve, singela e com muita ternura, fortalece ainda mais a nossa identidade. Muitas das musiquinhas, eu gostei muito do livro. Eu gostei da parte que a Lia explica sobre os ancestrais.
parte do livro que eu mais gostei foi quando ela fala do Samir, por ele ser um menino refugiado e porque não é um assunto que eu vejo muito nos livros que eu leio. E também porque eu gosto muito da cultura síria. A parte que eu mais gostei no livro, li as palavras, foi a parte que fala sobre o respeito, porque a gente tem que respeitar as pessoas independentemente da cor, do jeito que ela fala, de onde ela nasceu, qual é a cultura que ela tem, pela aparência dela. A gente tem que respeitar todas as pessoas, independente de como ela é. E a parte que eu achei mais divertida foi a música, o que significa. A parte do livro li as palavras que eu mais gostei foi a parte das palavras. Vou contar um. Alecrim, alecrim dourado, que nasceu nunca foi semeado. Foi meu amor, que me disse assim que a flor nunca foi o alecrim. E no livro e as palavras falam sobre preconceito, bullying. Estou na mesma escola que meu irmão. Eu estou no primeiro ano, eu tenho 6 anos. Tem uma parada aqui que eu gostei. Qual é que eu tinha atrás da tia, com a escola atrás da avó. Leite na mão, caiu no chão. Leite na mão, caiu no chão. Tchau! Tchau! E a gente está aqui para comentar sobre esse livro maravilhoso. Qual é o nome do livro? Lia e as palavras. Lia e as palavras. Você gostou quando a mamãe leu para você? Sim. Muito legal, né? E tem umas brincadeiras aqui que você mais gostou, não foi? Umas brincadeiras que a mamãe fez com você. Vou fazer aqui, ó, aquelas brincadeiras do que é o que é. Tá bom? Quero ver se você vai acertar de novo, hein? O que é o que é? Que é feito para andar e não anda. Rua. Você lembrou. Senta aqui. O que é o que é? Bate a mão pra mim. Ah, isso aí. A gente sempre comemora, né? A mamãe tava esquecendo. Mas assim... O que é o que é? Que dá muitas voltas e não sai do lugar. Relógio. Você acertou! Parabéns! Peraí, não foi. Yes! Senta aqui. Peraí. Espera de novo. Senta aqui, você tá ficando de costas. Olha, o que mais que a gente tem aqui no livro que você gostou? A vaca amarela. Ah, esse daí você adora! Espera aí, não foi tudo. Vou falar então. Vaca amarela. Cagou na panela. Não é cagou na panela, não. Sujou a panela. Eu sabia que você ia falar isso. Vaca amarela, sujou a panela. Quem falar primeiro vai comer a bosta dela. E agora? Você falou. Ah, perdi. Vou comer a bosta dela. Vai comer cocô da vaca. Essa parte você gostou muito, né? E aqui, ó, teve uma coisa que você falou pra mamãe, teve uma hora que a gente estava aqui vendo as ilustrações, e você falou que você gostou muito dessa roupa, né? Eu falei pra você que era o quê? Você lembra? Não. Era uma roupa africana, né? Aham. Que teve origem na cultura africana. Vem cá, garotinha. Você não se segue, hein? Que isso aqui é um turbante, né? E você falou que você gostou muito, né? Aham. A mamãe ficou muito feliz. Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu tô aqui para falar um pouquinho, assim, muito rapidamente, sobre o livro Lia e as Palavras. Esse livro foi escrito pela Camila Rocha, com ilustrações de Guiz Almeida. Eu tive a oportunidade de assistir ao espetáculo, que foi, assim, lindo, 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 em que a autora dá vida a Lia nos palcos. E é um livro que ele vai tratando da paixão dessa criança pela leitura e pelas palavras. Então, a Lia é uma leitora voraz e sai por aí um dicionário debaixo do braço a pesquisar o significado das palavras.
E a gente sabe, né, que, por exemplo, há determinadas palavras que elas podem ferir, elas podem magoar. Há determinadas palavras que a gente não sabe o significado, então a gente pode aprender, que a leitura amplia, né, essa perspectiva que a gente tem de conhecer o universo das palavras, o universo mágico das letras, enfim. Então o livro ele faz uma conjugação da gente pensar nas palavras que estão dicionarizadas, na leitura enquanto escrito, mas também na oralidade, na troca, na conversa, e vai discutindo conceitos muito caros, né, a nós, que é a ancestralidade, a educação, o respeito à cultura, a diversidade, empatia, enfim, é realmente um livrinho assim para a gente trazer aqui assim dentro do peito e indicar aí para as professoras da educação infantil, do primeiro segmento, mas não só, eu acho que a leitura, quando traz esse aprofundamento em que vai discutir os sentimentos, esses sentimentos perpassam quaisquer que sejam as idades. Então, eu gostei muito do livro e do espetáculo, que é magistral. E o que dizer, né? A Lia é uma personagem bem interessante, importante, eu acho até que faz parte integrante do que é o interessante da Lia, né? É uma menina que desde muito cedo teve essa dura realidade da perda da mãe. Ao mesmo tempo, a mãe continua vivendo nela de certa forma, porque todo o interesse da curiosidade pela leitura, como vou dizer, desse inconformismo com o mundo de querer saber mais, que a gente tem uma identificação, né? As pessoas curiosas com a vida têm essa identificação. A Lia vive a partir daí, cresce com essa base, em parte deixada pela mãe, e essa mensagem dessa descoberta, na verdade, que promove esse crescimento, esse futuro crescimento, essa coisa de promissora da personagem, está presente nesse encanto que ela tem de curiosidade de descobrir o mundo, e nessa descoberta de mundo, ela já topa com a questão da discriminação, né? Nesses tempos que a gente está vivendo, Lia já sendo uma personagem importante por si, ela ganha essa turbinada, né, diante da verdade que a gente enfrenta todos os dias e desse momento histórico tão complicado que a gente está vivendo. E eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o livro, né, Lia e as Palavras, que é um livro pelo qual eu tenho muito carinho, né, e que para mim é uma obra que pode ser utilizada de diversas formas e que é muito importante para a formação das nossas crianças e dos nossos jovens em diversos temas importantíssimos, em temas transversais, né? Temas que são essenciais para esse desenvolvimento dentro e fora da sala de aula, né? Para mim, um dos temas que mais me impactam na obra, né, no livro e em todo o enredo do Lia e as Palavras, é pensar nessa questão da ancestralidade, pensar na nossa história, pensar na nossa brasilidade, pensar nos indígenas, nos negros escravizados, pensar em todo os nossos povos originários, né? Tudo isso que tantas vezes acaba ficando um pouco à margem, até mesmo o ensino da literatura, ele tantas vezes peca em não trazer essas temáticas, essas abordagens para dentro da sala de aula, para dentro do currículo. Isso é trazido de maneira muito rica, né? Dentro de um livrinho tão leve e tão agradável, até mesmo visualmente, né? Trabalhar essas questões, trabalhar a nossa africanidade, trabalhar a nossa origem indígena, tudo isso é parte da nossa formação, né? É parte da nossa obrigação, é parte dos temas transversais da BNCC, do currículo, mas muitas vezes na prática isso fica um pouco à margem, né? Isso fica prejudicado até mesmo pelas obras literárias que a gente normalmente tem acesso e os livros didáticos que normalmente a gente tem nas nossas escolas. Mas obras como essa podem ser buscadas para que todas essas temáticas sejam trazidas. Um outro aspecto que eu acho muito essencial, ainda mais hoje trabalhando, não só como professora, mas enquanto coordenadora, é essa temática de trabalhar
a morte de maneira delicada, de maneira sensível e de maneira que a criança possa dialogar com isso, né? Essas perdas pelas quais as nossas crianças tantas vezes passam tão cedo, né? O Lia e as Palavras trata dessa temática de uma maneira muito empática, muito gentil e muito delicada, de um jeitinho que pode ser muito bem compreendido, né? E internalizado pelas nossas crianças. Eu acho que tudo isso é essencial. É uma obra delicada, gentil, agradável, né? Mas que também sabe tocar em palavras, questões, assuntos, né? Que são muito importantes, muito relevantes e muitas vezes tão polêmicos de um jeito muito leve, né? E acho que é disso que a gente precisa. Não deixar de dizer, não deixar de trazer alguns assuntos à pauta, mas fazer isso da melhor maneira possível. E tudo isso motivando o prazer pela leitura, que é algo que nós precisamos tanto e que salva tanto a gente de tanta coisa nessa vida. Eu recomendo como leitora e como professora. O livro ele é de suma importância, né, na nossa sociedade de hoje. Aborda temas muito relevantes, importantes de ser falados dentro de uma escola. E a gente percebeu que os alunos, nesse tempo, eles conseguiram, né, captar a mensagem do livro, né? E ele vem de uma forma muito linda, porque ele passa pelo folclore, ele passa pelo bullying, pela discriminação, do preconceito, ou seja, de vários temas que são fundamentais realmente para os alunos estarem tendo esse acesso. Então, Lia e as Palavras é um livro assim delicado, saboroso, né? E que o recado foi dado assim com muita sutileza, né? Um livro que aborda realmente todos os temas que são necessários hoje em dia para a formação dos alunos, para a formação da sociedade, né? Que traz a reflexão de uma transformação, né, da sociedade. Essa sociedade tão sofrida que a gente vive hoje, né? Uma sociedade que o preconceito impera, né? Infelizmente, a gente vê isso no nosso dia a dia. E o livro traz uma abordagem linda sobre como lidar didaticamente com esses assuntos, né, com os alunos, que se torna muito mais fácil, de uma forma lúdica, a gente abordar esses temas. Tá gostando do livro? Amei. Tá bom, então tira o livro, guarda o livro, para não amassar. Tá, esse livro ensina pra gente várias palavras novas, né? Sim. E a gente aprendeu uma palavra nova. Que a gente não gostou. Qual é a palavra? Escravo. Escravo. Eles, os portugueses, já pegavam as pessoas negras e os índios só porque tinham uma cor da pele diferente da nossa e faziam as pessoas trabalhar sem ganhar dinheiro. Nada a ver. O que você achou disso? Nada a ver. Você gostou? Não. Você ficou muito aborrecida, né? Sim. Porque senão você não estaria trabalhando, porque você não iria trabalhar à toa. Ninguém deveria trabalhar à toa. As pessoas trabalham pra quê? Pra ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro. E o trabalho tem que ser o trabalho que a pessoa tiver vontade. E ganhar dinheiro, porque se não ganhar dinheiro, como é que a gente vai comprar as coisas? Todo mundo vai ser pobre, todo mundo vai morar na rua e várias pessoas e casas sem ninguém morar. Não iam ter, por isso que... Só iam ter casas que nunca nenhuma Só ia quem morar. tinha dinheiro era quem tinha dinheiro. Quem não tinha dinheiro não ganhava. Tá certo isso? Não. Não. E o que a gente pode fazer para mudar isso? Não sei. Não sei, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Uhum. Então agora,
a gente vai começar a conversar sobre o que a gente pode fazer para mudar isso. Se é uma coisa que a gente já viu que não é legal, que a gente não gosta, a gente tem que transformar. E quem é que tem que ajudar a mudar e transformar? Papai do céu? Você também, filha. São vocês, as crianças que vão mudar o mundo. É verdade, as crianças que vão mudar o mundo inteiro. E somos todos? Nós! Somos todos iguais. Todos iguais a todos nós, né? Então tá bom. Todo mundo igual não, porque senão seria chato. Hã? Seria chato todo mundo ser igual. Todo mundo com pele branca. É verdade. Seria muito chato, todo mundo igual. Com óculos, todo mundo com a mesma roupa. Não Isso a gente legal. também aprendeu no livro, não foi? Eu tive a alegria de participar com a Camila e com a Danúbia desse projeto. E quando eu li o texto, li aí as palavras pela primeira vez, eu fiquei muito emocionada, porque a Camila ela teve a competência de colocar num único texto assuntos de extrema importância, né? De serem falados, de serem debatidos, de serem trazidos à tona. E ela fez isso de uma forma muito doce, né? O texto, apesar de tratar de assuntos tão densos, né, tão sérios, ela fez isso de uma forma muito lúdica e muito doce. E é muito importante que a gente fale sobre isso com as crianças, né? Que a gente fale de amor, de respeito, de tolerância, da não violência, da não discriminação, né? Da importância da gente se aceitar uns aos outros, da forma que nós somos. E eu acho que ela foi muito feliz nesse texto. Eu tenho certeza que ele é um texto que está fazendo diferença para a sociedade, que aborda, né, de forma muito inteligente assuntos delicados e que são necessários, né, para a gente ter uma sociedade mais pacífica, né? É muito importante que a gente dê para as crianças, principalmente, esse caminho, né? Mostrar para elas que há um caminho bom, que há um caminho pacífico, né? De convivência. E então eu acho que é um texto que presta um serviço muito bom, muito importante para a nossa sociedade. Queria dar aqui uma dica legal aqui para vocês sobre um espetáculo chamado Lia e as Palavras. Por quê? Primeiro porque é um espetáculo que ele não só está no campo do entretenimento, né? Bem bacana, voltados principalmente para o público infantil, mas não só para o público infantil, pensando aí que no caso, né, o pessoal que elaborou o texto pensou nessa questão, lembrando que o público infantil geralmente vai acompanhado, então o texto ele acaba pegando, vamos assim dizer, atingindo, né, os dois públicos, tanto o infantil quanto aquele que está ali, e convidando esses dois públicos para refletir. Então, como eu estava dizendo, ele não só está no campo do entretenimento, como também acaba promovendo uma reflexão. Então vale a pena assistir, quem não assistiu ainda, vai lá, assiste. Olá pessoal, aqui quem está falando é o Heron, conhecido como Aladá. Tive a honra de participar da peça Lia e também do livro, e está ao lado da Danúbia e da Camila, essas duas mulheres incríveis que ensinam e contagiam por onde passam e conseguem trazer essa mesma energia no livro Lia, que é um livro extremamente importante para estar na sala de aula, para estar com os pais, para estar com as crianças de todos os lugares. É um livro que conversa com a gente, é um livro que se conecta com a nossa história, não só com a história do brasileiro, da comunidade preta no Brasil, mas com a nossa história como brasileiro também. E é um livro muito bacana, muito importante, repleto de referência. E eu sou extremamente fã, não só do trabalho delas, mas do livro Lia, que é um livro que eu acredito que tem um potencial gigantesco.
Então, obrigado Camila, obrigado Danúbia e obrigado a todo mundo que fez esse livro acontecer, ou tudo isso acontecer, mas principalmente essas duas mulheres incríveis. Muito obrigado, tamo junto. Eu tenho muito orgulho da minha história, da minha cor, muito orgulho dessa mistura que me faz ser assim como eu sou, especial. Todos nós somos especiais, cada um de um jeito e do seu jeito, entendeu?